Olá a todos, eu sou Matheus Larsan e você está no canal da Restauração e hoje eu estou aqui com um convidado ilustríssimo, uma pessoa que eu tenho uma grande honra de trazer no canal da Ação Restauracionista, que é o professor Rafael Queiroz. Ele que, fazendo uma breve apresentação do seu trabalho, espero que todos já o conheçam, mas ainda assim fazendo a apresentação, ele que já é uma das pessoas mais antigas no YouTube a estar se posicionando em defesa da tradição católica, contra o olavismo, contra o sionismo, defendendo a história, um grande professor de história, e apresentando para as pessoas, para o público brasileiro, um conteúdo que muitas vezes é inédito aqui no YouTube. Então eu tenho a honra de trazer o professor Queiroz aqui hoje para ele fazer a apresentação do seu novo curso de história sobre a história da Inquisição. E eu passo agora a palavra. Agradeço muito a presença, viu, professor Queiroz? E a palavra é toda sua. Salve Maria Larsan, salve Maria a todos os amigos aqui do canal. A honra é toda minha de participar aqui com vocês, da programação do canal, poder falar aqui pela primeira vez. O seu trabalho também é muito importante, agradeço aí a divulgação, os elogios. E nós estamos agora oferecendo um curso, né, sobre a Inquisição, a Santa Inquisição. O nome do curso é Explorando a Inquisição. Eu vou falar aqui um pouco do curso, né? Obviamente o grosso, né, das informações a gente vai passar no curso, mas vou trazer aqui para o pessoal interessado, o público do canal, como que vai ter esse curso, tá? Como que ele vai se organizar e qual o objetivo dele, tá? Mas antes de falar disso, eu queria dizer aqui que nosso canal ele já tem ali vários cursos, né? Alguns inclusive gratuitos. A maioria deles. Na verdade, quando a gente faz um curso desse, a gente não tem intenção de ganhar dinheiro, até porque o valor que a gente cobra é um valor módico, é um valor simbólico, apenas para a gente poder investir em câmera, microfone, melhorar um pouquinho, poder catapultar também algum vídeo ali que a gente precisa para expandir o canal. Fazer Então, aquele fundo de reserva jurídico também, não é, professor? pois é também, que hoje em dia Tá precisando. a gente pisa em ovos, é verdade. Então, assim, o objetivo não é ganhar dinheiro. Nosso canal é um canal tem por propósito espalhar o conhecimento da tradição católica, né? Também um pensamento crítico, mas no sentido estrito da palavra, não um pensamento crítico contra a igreja, que geralmente é o que a gente vê por aí, mas um pensamento crítico que nos ajude, inclusive, a nos formar no que tange a fé, né? Então, nós temos ali um curso, por exemplo, que nós demos há muito tempo atrás, que foi sobre o Islã, entendendo o Islã, né? A gente tenta fazer uma leitura católica do Islã, também histórica, né? A gente sempre busca subsidiar historicamente, com fundamentação documental, né? O que a gente fala, para não ser mais um a falar também. Porque muita gente fala sobre esses assuntos, mas sem embasamento. Tivemos também um curso sobre a história das conjurações maçônicas no canal Legião da Santa Cruz, com um curso que teve também por objetivo dar um embasamento histórico para o que nós chamamos de teoria da conspiração, ou que alguns chamam de teoria da conspiração, mostrando que, na verdade, conspirações existem na história. Claro que nem tudo que falam por aí é fundamentado, mas que existem conspirações e que a maçonaria conspirou para levar adiante uma série de revoluções, que obviamente não podem ser explicadas unicamente pelo processo conspiratório, mas que o processo conspiratório atuou e exerceu um papel. Você pediu para falar? Pode falar. E, se eu não me engano, é nesse curso da História das Conjurações que nós retiramos um trecho de uma aula sua em que o senhor fala sobre a história da origem da burguesia, que nós colocamos aqui no canal da Ação Restauracionista há um tempo atrás, um trecho Me formidável. lembro. Lembra que Isso, a gente fez me esse... lembro. Eu coloquei Me aqui. lembro, sim. Sim, me lembro. Me lembro. Te agradeço. Foi desse curso, não foi? Da História das Foi, Conjurações. foi. Isso, foi desse curso. Isso aí. Isso aí. Muito bom mesmo. Agora, lá no canal Via Romana, nós também disponibilizamos de forma gratuita
as videoaulas do curso sobre a Guerra Civil Espanhola, né? Só o material escrito em PDF que a gente continua cobrando um valor, né? Como a gente disse, justamente para poder subsidiar a atividade do canal. E agora nós estamos realizando um outro curso gratuito também, aberto para todos, que é a História da Filosofia Católica, que é sobre os padres da Igreja, né, patrística. A gente, se eu não me engano, paramos em São Justino, se eu não estou enganado. Vou até para gravar um próximo vídeo aí para a gente dar continuidade. O último foi ano passado. Então a gente tem ali um conteúdo bem vasto, bem rico, né? E de graça. E tem gente aí que você pegar a internet, inclusive gente católica, né, que cobra R$ 500 para fazer um curso sobre a Segunda Guerra Mundial, sendo que o sujeito não tem sequer uma mera pós-graduação em História, né? Ou uma graduação em História. Que às vezes não, são pessoas que não têm nenhuma formação na área. E muitos ainda que não são nem conteúdo original, ainda são cópia de conteúdo público, para piorar a situação, não é? E conteúdo de IA também, agora tem muito também. Muito. ou é inteligência artificial ou é plágio, das duas. É difícil fugir dessa, infelizmente. Então, os nossos cursos sempre se pautam por terem uma base em videoaulas e também um substrato escrito, né? A gente sempre fornece as apostilas por escrito para enriquecer o curso, tá? Inclusive, um dos nossos cursos aí, eu já estou até com o livro praticamente pronto, vou ver se registro ainda esse ano, que foi o curso História do Fascismo Italiano, em que a gente fala sobre a relação do fascismo com a Igreja, etc. Então, esse curso ele deve ser transformado, já foi, aliás, né, transformado em um livro, a gente vai buscar o registro e depois a publicação. Tá? E a minha pretensão aqui no curso sobre Inquisição é fazer a mesma coisa. A gente quer transformar esse curso também num livro mais à frente. Tá? Eu posso apresentar então o curso aqui? Se tem alguma pergunta a fazer? Claro, pode apresentar sim. Quero apenas dizer que esse curso da história do fascismo, né, e a sua relação com a igreja, eu diria que é um dos cursos mais... É a cara do professor Queiroz esse daí. Eu diria que foi o mais conhecido de todos e o que mais marcou o canal Viega Romana, provavelmente. Sem dúvida, sem dúvida. Gera controvérsias, polêmicas até hoje. Muitas. Pois é. Mas a gente, ali naquele curso, buscou mostrar, né, que uma série de visões que foram construídas nos últimos tempos, principalmente da Segunda Guerra para cá, não tem embasamento, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente julga certas coisas para não comprometer a imagem da igreja. Tá? Eu acho que tem pessoas que às vezes não tomam o devido cuidado em relação a isso. Não é o caso de apoiar um regime ou não apoiar, não é isso, mas é de saber fazer a avaliação correta no seu tempo, no seu lugar, né? Na circunstância de tempo e lugar que as coisas aconteceram. Isso é muito importante para não criar uma visão maniqueísta da história e até da igreja também, né? Enfim. Mas vamos lá, vou apresentar aqui o curso. O último comentário antes de começarmos a falar sobre o curso da Inquisição é que a importância de estudar a história é tamanha porque aí nós começamos a julgar a nossa visão de mundo não baseado na narrativa imperante e dominante nos dias de hoje, como é o liberalismo, como é o americanismo, como é o sionismo, mas nós estaremos nos comparando com a doutrina tradicional, o modo tradicional de viver a fé, a política e tudo mais. Sem essa contaminação moderna que nós vemos hoje em dia, não é? Pois é. Então, o nosso curso História e Inquisição ele tem esse objetivo também. Tá? Então, o primeiro ponto aqui a ressaltar é o objetivo central do nosso curso, que é subsidiar a apologética católica, mas com base historiográfica. Muitas vezes eu vejo pessoas defendendo a Inquisição, mas sem uma base, né? E aí, se você for para um debate com uma pessoa com conhecimento acadêmico, vai passar vergonha. Então,
é muito importante ter esses subsídios acadêmicos, historiográficos, inclusive para discutir com a academia, com a historiografia dominante, os termos dela, né? O ferramental conceitual, o ferramental histórico, a metodologia histórica para discutir e fazer apologética. Né? Fazer uma apologética inteligente, não uma apologética que vai acabar sendo, às vezes, pior do que outra coisa, né? A emenda acaba sendo pior do que o soneto. Então, esse objetivo central se desdobra em 2 pontos aqui, em 2 objetivos específicos. Em primeiro lugar, destruir o preconceito sobre a Idade Média, como era das trevas, mostrando que a Inquisição, na verdade, ela foi um processo positivo e progressivo, historicamente falando, ou seja, ela representou um progresso em relação ao que existia antes. Né? E depois também, é uma tese um pouco controversa, essa que eu vou tentar demonstrar no curso, que é mostrar que o poder coercitivo da Igreja era bem menor do que se imaginava. Né? O poder repressivo da Inquisição era bem menor do que se imaginava e que, inclusive, essas dificuldades que a Igreja teve em reprimir as heresias, isso trouxe uma série de resultados históricos que nós vemos até hoje. Obviamente, o objetivo não é mostrar que a Igreja falhou no processo inquisitorial, não. É apresentar os limites mesmo, né? De época, o contexto de época, realmente dificultava que a Inquisição fizesse o que muitos acham que ela fez. Se a gente pega, por exemplo, um livro que ficou muito famoso anos atrás, você deve conhecer, o Código da Vinci, né? Esse livro ele chega a falar que a Igreja matou 5 milhões de bruxas na Inquisição. Quem dera, não é? Quem dera, exatamente. Eu ia falar isso. Quem dera, né? Se tivesse feito isso, a situação do mundo hoje seria bem diferente, né? O ideal da igreja é toda aquela narrativa que os inimigos imputam a ela. Infelizmente, não é verdade, Pois né? é, pois é. Talvez nem tivesse esses 5 milhões, né? Diga-se de passagem também. Mas, enfim, se tivesse, né? E se tiveram, a igreja não chegou nem perto disso. Então, isso daí é uma falsidade total, uma falsidade completa. E boa parte dessas falsificações históricas a respeito da Inquisição, elas são fruto de um mito político para tentar confirmar, né, que a repressão da Igreja retraiu o conhecimento no período medieval. Então, assim, a gente precisa entender que quando esses escritores falam de bruxas, eles não estão falando de bruxa nos termos cristãos, né? Aquela mulher que faz bruxaria, que tem contato com o demônio, que pratica magia. Não, não é disso que eles estão falando. Eles estão falando de cientistas da natureza, ou seja, mulheres que eram boticárias, mulheres que eram alquimistas, e que a igreja perseguiu. Então, o mundo poderia ter progredido muito mais cientificamente do que progrediu, se não fosse essas 5 milhões de bruxas que a igreja matou. Né? Então, um dos propósitos do nosso curso é, inclusive, mostrar que o que a Inquisição reprimiu não foi a ciência, foi realmente a magia, foi a bruxaria. Né? E que nós estávamos tendo um surto de bruxaria, de magia, de satanismo no final da Idade Média, sem precedente na história. Sem precedente na história. Isso aí a gente vai tentar também demonstrar no curso através de uma série de documentos, obras, etc. Enfim. Então, assim, o curso, né, ele tem também, por intento, derrubar essa lenda negra da Inquisição, né? A Inquisição como um grande mal, como um símbolo da Era das Trevas, da Era Medieval, né? No sentido negativo da coisa, né? E mostrar que a fabricação desse mito político, ele iniciou na Inglaterra e tinha um objetivo, na época, de incriminar a Espanha. Existe também uma lenda negra da colonização ibérica, também criada pelos ingleses, né? Ingleses e holandeses. No caso da lenda negra da Inquisição, ela também é obra disso, também é obra dos anglo-saxões, né?
Então a gente vai buscar apresentar no curso, né, toda essa base historiográfica para desmontar essa lenda negra aí que ainda persiste, né? Eu sou professor de história, quando eu vou dar aula, muitas vezes os alunos têm na cabeça em relação à Inquisição, em relação a cruzadas. Nós também demos um curso sobre as cruzadas medievais no nosso canal, recentemente. É isso. Olha, foi um processo de brutalidade, de mortandade, né, sem igual na história, demonstrando que a Igreja Católica é sanguinária, etc. É isso que eles têm na cabeça. Inclusive, ano passado eu peguei uma turma de primeiro ano de ensino médio, numa escola técnica que eu dou aula. Então, um aluno depois veio me agradecer, descobri que ele era católico. Samuel, nome do garoto. Ele falou: professor, eu nunca tinha visto a Idade Média dessa forma. Eu tinha uma visão diferente. Né? Eu sou católico, eu gostei, porque só mostrou que não é bem isso que falam, né? Então, infelizmente é isso que os alunos trazem na cabeça, é isso que a sociedade traz na cabeça. Então, o objetivo do nosso curso é esse, mostrar que não é bem por aí, tá? Se quiser fazer alguma colocação, Matheus, fica à vontade. Uma coisa interessante é que, normalmente, as acusações vêm de pessoas que são culpadas daquilo que estão acusando. Então falam que a igreja, magia, as bruxas, etc., sendo que a própria Inglaterra estava repleta de bruxo, de gnosticismo, de cabalismo. A Inglaterra ali do período renascentista, pré-renascentista, o John Dee, que era um dos secretários da rainha, não é? Um dos ministros, estão submersos mesmo na bruxaria. Tanto que foi na Inglaterra que a maçonaria se estruturou, né? Como sociedade secreta. Sim. Grande loja de Londres. A fundação da maçonaria é produto direto ali da Escócia e da Inglaterra, né? Uhum. Caldo cultural ali da Escócia e da Inglaterra. Inclusive, aqueles templários que eram culpados de esoterismo, né? Heresia, satanismo, que isso existiu. A gente também vai abordar isso nesse curso. A gente já falou um pouco disso naquele curso sobre história da conjuração maçônica. Sim. Mas vamos voltar a abordar aqui o curso de Inquisição. Inclusive, muitos desses templários que eram culpados, eles foram se abrigar na Escócia. Aí fundaram lá uma ordem de Eredon, que é uma das precursoras da maçonaria. Vamos para. Uhum. A Inglaterra, naquele período, estava repleto de ordens rosacrucianas. É a partir da disseminação das ordens Rosa-Cruz que a maçonaria, de fato, vai se consolidar e expandir para o restante do Ocidente, né? Isso, ela vai ganhar fôlego, exatamente. Então, um outro ponto também que a gente vai abordar no curso é uma tese nossa, tá? E não tem aí nenhum livro de história. Eu vou justamente fazer esse curso para buscar subsídio, né, fundamentação, para defender essa tese nesse livro. Que é a seguinte: a Inquisição, ela formou o Estado moderno. As monarquias modernas, elas são direto da Inquisição. E vou explicar por que eu penso isso. Porque, assim, tem um historiador chamado Perry Anderson, que é um historiador marxista, tem um livro chamado As Linhagens do Estado Absolutista. Então, a tese dele é que, ali no final da Idade Média, estava tendo uma crise feudal, de fato, estava acontecendo a crise do feudalismo, da peste negra, né, perda de mão de obra, etc. Então, essa crise feudal que estava acontecendo, ela levou à revolta dos camponeses. Os senhores feudais aumentaram a carga de trabalho sobre os camponeses que sobreviveram à peste negra. Começaram a ter rebeliões. Né? Então, segundo Perry Anderson, o absolutismo ele foi criado para reprimir essas rebeliões camponesas e manter o controle, né, dos feudos na mão da nobreza, nomeando um rei para garantir a segurança, garantir a ordem, vamos assim dizer. Então, segundo ele, o absolutismo teria nascido puramente de condições econômicas. Aquela velha lenga-lenga marxista, né, que a infraestrutura econômica termina a superestrutura política, né, tese do Marx. Né? A economia é o motor, né, da história. Luta de classes, etc. Então, nós partimos de um outro pressuposto,
de que o absolutismo ele surge justamente para reprimir esse surto herético e satanista que vai estar acontecendo ali no século XIV, século XV, tá? E aí, né, o que a gente vai tentar mostrar no curso, né? Que foi por isso que surgiram as Inquisições Régias, porque no início, no período medieval, né, nós só tínhamos a Inquisição eclesiástica, porque existem 4 Inquisições, né? A Inquisição eclesiástica, que ela pode ser dividida em episcopal e a romana, né, é do Papa. As Inquisições Régias, alguns historiadores também fazem, eu gosto dessa divisão, Inquisição Espanhola e Inquisição Portuguesa, porque elas têm diferença, né? Sim. Então, as Inquisições Régias das outras monarquias, fora da Espanha e Portugal, a Inquisição de Portugal, a Inquisição de Espanha e a Inquisição Eclesiástica, tá? E a Eclesiástica é dividida em episcopal e pontifício. Então, a gente vai fazer todas essas distinções no curso para a gente mostrar essa tese aqui, tentar, né, provar, demonstrar essa tese para o público que nos vai prestigiar aí no curso, tá? Muito interessante essa tese, e aproveitando que o senhor falou sobre a distinção entre Inquisição espanhola e portuguesa, eu diria também que existe a distinção entre as Inquisições dentro de Portugal e de Espanha, porque, por exemplo, durante o período pombalino, durante o período pombalino, a Inquisição perdeu completamente seu caráter religioso, sacro, de tentar purificar a sociedade, e tornou-se basicamente uma ferramenta de perseguição do Estado, por exemplo, o assassinato da família Távora, não é? Isso, exato. Vai ganhar um cunho político, né? E aí, nesse caso, a gente não pode responsabilizar a igreja. Pois é. Tratava-se de uma captura de tribunais eclesiásticos pelo poder político, né? Inclusive, esse período aí do Pombal, o período da expulsão dos jesuítas, né? Exato. Está procurando desfigurar completamente a atividade da igreja de Portugal para ter o controle, né, da situação. É aquele chamado despotismo esclarecido, né? É uma linha lá do iluminismo que acreditava que você poderia ter um progresso, né, científico sem fazer uma revolução, né, como fizeram na França. O déspota fazendo reformas, né, políticas para implementar os preceitos iluministas de racionalismo, cientificismo, enfim. Foi mais ou menos o que o Pombal quis fazer. E também acrescento que na Espanha a Inquisição ela não tinha somente esse caráter religioso, como também tinha um saudável caráter político, porque a religião era uma questão de Estado, né? Veja a questão do criptojudaísmo, a questão da reconquista dos muçulmanos na Península Ibérica. Então, tem todo esse contexto para ser explicado. Quando as pessoas falam de Inquisição, está tratando de um período que abrange... Qual período que abrange a Inquisição? Uns 700 anos? Por aí, de 1230, mais ou menos, até 1800 e pouco, que é quando os tribunais inquisitoriais somem, né? Eles só vão subir definitivamente no século XIX, né? Agora, o auge da Inquisição, interessante, não foi nem na Idade Média, foi na Idade Moderna. O pessoal associa muito com a Idade Média, né? Mas o auge foi na Idade Moderna. O auge da atividade inquisitorial, né? Até porque teve a questão da reforma protestante, né? Isso, eu ia te perguntar isso agora. Isso. O Santo Ofício, né, foi criado só depois da Contra-Reforma, né, do Concílio de Trento. Então, a criação do Santo Ofício também reforçou, né, o papel da Inquisição. Agora, você falou da Espanha, né? A Espanha tem uma formação interessante, porque na Espanha você tinha de tudo, né? Antes da União de Castela e Aragão. Você tinha judeu, você tinha muçulmano, tinha de tudo ali dentro, né? Tinha até católico, né? Por incrível que pareça. Também, isso. E a Reconquista foi feita em nome da fé católica, né? Então, assim, a ideia da unidade da Espanha não tem como desassociar da religião católica. Então, se ser espanhol, ser católico, né? Passou a ser isso. Então, quem não fosse católico, ou tinha que se converter, ou tinha que sair da Espanha, né? E algumas conversões, elas foram sinceras, né? Daí gerando aquele problema dos marranos, né? Que a gente conhece. E a gente vai abordar isso também.
Muito bom. E aqui, né, um ponto para a gente finalizar é uma pergunta que vai orientar nosso curso, em que São matou pouco, matou muito, né? Enfim, na nossa visão, vai tentar mostrar isso para o nosso público, matou pouco. E por que matou pouco? Aí a gente vai explicar por quê, né? E qual a consequência de ter matado pouco. Né? Bom, a gente está vendo hoje aí, né? E um outro aspecto que a gente vai também trabalhar nesse curso, a gente só pode trabalhar num curso assim, fechado, né? Não pode ser um curso aberto. Até por isso que eu fiz esse curso fechado, com o público seleto. Não pode ser aberto. Porque nós vamos falar da relação entre a cabala e as heresias medievais, inclusive das Páscoas de sangue, tá? Que é um tema que, infelizmente, hoje, né, não tem espaço na historiografia acadêmica. Tem trabalhos historiográficos, né, inclusive de um historiador italiano, que depois a gente vai apresentar para o pessoal, né, mas que não tem espaço para serem discutidas na academia. Aliás, o próprio Papa, né, Paulo VI, para quem não considera Papa, quem não considera, né, é São Paulo VI. São Paulo, o senhor dito Papa. Ele descanonizou São Simão de Trento, né, que foi uma das supostas vítimas dessa Páscoa de sangue, né, assim como outros meninos também que foram sacrificados em rituais de magia cabalística, enfim, nessas chamadas Páscoas de sangue. Então a gente vai abordar isso porque a Inquisição se debruçou sobre isso, né, tem muita documentação sobre isso, tem trabalho sobre isso, trabalho inclusive de historiadores espanhóis recentes e tal, só que aquilo fica muito restrito ali. A Espanha não é uma coisa que sai dali, fica restrita a Navarra, né, a Universidade de Navarra lá, e, se não me engano, é administrada pela Opus Dei, né, não sai dali, entendeu? Então a gente vai tentar trazer para cá algumas dessas novidades aí que foram saindo na historiografia nos últimos anos a respeito desse assunto, tá? Então, é basicamente isso, Matheus. O curso ele custa apenas R$50. Ele vai constar de 5 aulas, tá? As 5 aulas serão em formato de videoaula e também vai ter a parte escrita, que será enviada para os alunos, tá? E nós temos uma promoção no canal que, se a pessoa quiser, todos os cursos nós já temos, esses cursos fechados, né? Quais são? Guerra Civil Espanhola, que está aberto as videoaulas, mas o material não. Cruzadas medievais, História do Fascismo Italiano, que aborda a relação da igreja com o fascismo, Guerras na História, enfim. Todos esses cursos, mais este de Inquisição, você leva por R$100, tá? A promoção que a gente está fazendo nesse período de inscrição. As inscrições vão até o dia 25 de março. Tá? Quem quiser entrar em contato comigo, tem aí, vou pedir para que você deixe disponível aí no canal o meu WhatsApp ou o meu e-mail, se quiser entrar em contato. Tá? E aí eu mando a ementa do curso, o pessoal ver se interessa, né, e decide se faz ou não a inscrição. Tá? E a gente vai começar o curso no dia 30 de março desse mês. Tá bom? Ótimo. Então é isso. Agradeço aí o espaço para a gente poder falar desse curso que acredito que é inédito. No Brasil não tem nada a respeito disso. E eu ressalto a importância para todos os inscritos, todos que nos acompanham, da importância de estar bem fundamentado na apologética. Até o professor Queiroz, ele já está no YouTube, eu acredito que desde 2013, desde 2015, não é? Isso. Eu tenho certeza que o senhor, nesses 10 anos, consegue ver a evolução, por exemplo, da apologética protestante. Porque há 10 anos atrás, você falava qualquer informação que hoje em dia é de conhecimento comum dentro do catolicismo, e já era uma novidade, assim, que os protestantes não sabiam como reagir. Hoje, os protestantes já estão, assim, num nível, num grau de apologética, que eles têm fonte, eles têm fundamentação, eles têm livros para apresentar, eles conseguem contra-argumentar. Então, aquela época de argumentação a nível de Wikipédia já foi, já é passado. Já é passado. Pois é, a argumentação espontânea, né? Isso. Tem embaixo, é isso aí. Uhum. Já foi, porque hoje você tem um volume de informação muito grande, né? Uhum. E o segredo é você saber organizar a informação. Então, para isso, você precisa do método.
do método histórico, por exemplo, entre outros, né? No caso da Inquisição, fundamentando esse método histórico, esse conhecimento histórico. E, assim, quem não é formado em história pode ficar tranquilo, que eu estou muito paciente e muito didático. Eu entendo que eu estou falando para um público geral, um público leigo, então eu não vou dar uma aula de nível acadêmico, de Sim. nível universitário. É uma aula para o público leigo, mas ao mesmo tempo que transpõe os conceitos acadêmicos para a compreensão do leigo. De maneira que a gente faça um link entre o público geral e o conhecimento científico. Entendeu? Como diria um conhecido filósofo da internet, o que você precisa saber antes de entrar nesse curso? De preferência nada, né? Porque fica mais fácil de, de receber a verdadeira. Às vezes não saber nada é melhor, porque o sujeito não vem com preconceitos. Né? Exatamente. Já facilita muito o trabalho. É verdade, verdade. Isso aí. Então, Lação, muito obrigado aí pelo espaço, tá? Opa. Agradeço mais uma vez. E o meu contato vou deixar aí, você já tem, ele passa para o pessoal que tiver interesse. Certo, então estará aqui na descrição o WhatsApp do professor Queiroz, o seu canal no YouTube também. Peço que quem não está inscrito vá, se inscreva lá no canal do professor Queiroz, ele que está abordando recentemente, comentando sobre a guerra entre o Irã e Israel, a atuação dos Estados Unidos na América. Acompanhe os seus cursos, se inscrevam nesse curso de História da Inquisição Católica e acompanhe o professor Queiroz nas redes sociais. É isso, professor. Alguma outra observação, comentário? Não. Então é isso. Meus amigos, só Cristo é Rei, fogo no mundo, não vai ter Halimã. E viva a restauração. Um abraço a todos.